Ok, estamos de volta com o terceiro bloco desse segundo programa Urbanidades dessa temporada, com o jornalista Rafael Mota, autor do livro Tarquínio, Começar de Novo, que conta a trajetória deste importante político santista, e por que não dizer regional e mesmo brasileiro, não é? Você, no bloco anterior, nos trouxe um pouco da infância dele, desse perfil eclético, de uma formação que vai de músico, de cantor da noite, a marceneiro, não é? E eu fiquei com uma dúvida que eu quis trazer para esse bloco, que é como ele entra na política. Esmeraldo Tarquínio completou 18 anos em 1945. Foi o ano em que terminou o longo governo de Getúlio Vargas e havia, com a saída dele do poder, a abertura política. Surgiram partidos políticos e Esmeraldo, por indicação de um antigo patrão, acabou entrando em uma dessas legendas. Era o Partido Social Sindicalista, que, na verdade, ele descobriu pouco tempo depois, acabava dando muito apoio ao Adhemar de Barros, que era já um tradicional político do estado de São Paulo, com o qual o Esmeraldo Tarquínio tinha diferenças de pensamento. Acabou saindo desse partido e, alguns anos depois, ele aderiu a campanhas socialistas e, principalmente, de um político também que começava a surgir no cenário político brasileiro, que era Jânio Quadros. Sempre foi um político janista e o Jânio sempre foi muito bom de voto aqui em Santos. Então, Esmeraldo participou de várias campanhas políticas com candidatos ligados ao Jânio durante a década de 50 e, no final dessa década, em 1959, ele já pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que existe até hoje, acabou conseguindo se tornar vereador, o vereador mais votado do partido pelo qual ele estava inscrito. E aí, então, ele começou em política exercendo mandatos. Aí, o passo seguinte, lógico, a partir da ação dele como vereador, era a candidatura à prefeitura, não é isso? Antes Não, disso, deputado, para né? deputado Foi estadual. deputado. Isso mesmo, em 1962. Ainda enquanto vereador, concorreu a deputado estadual e teve votação suficiente. Acabou se tornando o primeiro homem reconhecidamente negro a ser eleito pelo voto direto para a Assembleia Legislativa de São Paulo. E ele tinha pretensões de conquistar a prefeitura. Concorreu uma vez em 65, no meio do mandato, mas teve um problema com a Justiça Eleitoral que acabou negando, no primeiro momento, o registro da candidatura dele por questões ideológicas e com base em relatórios de órgãos de espionagem, órgãos que ficavam vigiando a vida das pessoas naquele tempo. Depois teve a candidatura liberada, mas com dificuldades de dinheiro e concorrendo com um ex-prefeito que tentava um novo mandato, que era o Silvio Fernandes Lopes, com uma campanha bastante bem estruturada, ele ficou em segundo lugar, mas com uma votação muito expressiva que fez com que nas eleições para deputado estadual de 66 ele fosse o quarto candidato mais votado no estado de São Paulo. Isso credenciou para que em 68 ele pudesse concorrer à prefeitura numa campanha vitoriosa que acabou não se concretizando com a posse dele pelos motivos que nós já comentamos. Claro. E essa facilidade de envolver o eleitor talvez tivesse muito a ver com a personalidade dele mesmo, não tinha a ver com recursos, evidentemente. Sim. E que era um tipo popular, quase popularesco e com muitos causos, vamos dizer assim, né? Muitas histórias que você narra no seu livro. É claro, ele era uma... Podíamos lembrar algumas delas. Lógico, era uma pessoa bastante simpática, de boa memória, que se lembrava de eleitores pelo nome, às vezes nomes até de parentes que tinha visto uma ou poucas vezes, mas já enquanto deputado, ele fazia uma campanha, aliás, para concorrer a deputado, era vereador, e claro, tinha de percorrer não só a Baixada Santista, mas várias partes do estado para se apresentar pessoalmente quanto candidato e mostrar que estava concorrendo. Numa dessas situações, eles pararam para abastecer o carro, ele e apoiadores de campanha, o Esmeraldo não dirigia, pararam o carro numa cidade do interior de São Paulo chamada Areópolis. Pararam para abastecer o carro e foram embora, continuaram seguindo viagem. E nessa cidade, pelo mapa de votos no estado, se descobriu que ele teve um voto. Já empossado deputado, isso mais ou menos em 63, surgiu uma eleitora no gabinete dele, foi atendida por assessores e disse: olha, eu queria falar com o deputado. Não, mas ele não está, só chega no fim da tarde. Não, mas é com o deputado diretamente que eu quero falar, porque eu tenho um assunto muito importante com ele. Era uma senhora que esperou Esmeraldo Tarquínio chegar, isso já no final da tarde. Os dois se apresentaram um ao outro
E ele perguntou o que ela desejava. E ela disse, olha, deputado, eu sou de Areiópolis, eu votei no senhor e eu preciso que o senhor me ajude com uma coisa, é uma bolsa de estudos para o meu filho. Mas bom, a senhora não precisava ter vindo de tão longe, ele respondeu, meus assessores poderiam ter ajudado, mas me diga, qual é o nome do colégio? E aí ela citou o nome de um grupo escolar. E ele assim, mas minha senhora, se é grupo escolar é ensino público, não precisa de bolsa. E ela ficou chateada. Ah, deputado, o senhor não quer me atender, não faz mal, porque eu vim aqui pedir sua ajuda porque todas as crianças da escola do meu filho têm uma bolsinha para levar o caderno, uma bolsa de estudo para levar o lanche. O senhor não quer me ajudar, não faz mal, eu vou embora. Aí ele deu risada e pediu para que um assessor acompanhasse lá em São Paulo para comprar a tal bolsa de estudos para aquela senhora. Nas eleições seguintes a 66, ele não passou por Areiópolis, mas teve 26 votos naquela cidade. Opa, as bolsas, né? Por causa da bolsa. Exatamente. Foi um bom retorno. Não, realmente uma O Cláudio tem figura- algum caos também? Não? Não, eu Você chegou a conhecê-lo? Né? conheci quando eu comecei a dar aula na Universidade Católica de Santos, bem menino ainda, né? Comecei com 10 anos de idade. Sei. Prodígio. E, em 73, ele havia se formado um ano antes e começou a dar aula também no curso de jornalismo. E nós tivemos ali algum tempo, 2, 3 anos juntos, e com histórias muito interessantes. E ele cantava, comumente cantava na sala dos professores. Não tem nenhum dueto contigo, não? Comigo, um dueto? É. Acho que fizemos uma dupla... Não fizemos dueto nenhum, não, né? Mas assim, então era uma figura muito querida pelos alunos, porque demonstrava esse afeto o tempo todo, não é? Ele realmente é uma pessoa que tinha essa característica de envolvimento, não é? Parecia que ele estava o tempo todo abraçando as pessoas, envolvendo as pessoas, mesmo seus alunos. Claro. Né? E antes de você mostrar o livro e dar aquela chamada final para que as pessoas busquem esse livro e corram atrás dessa história que é tão relevante, né? Fala um pouco sobre o legado dele para a nossa sociedade. O Esmeraldo Tarquínio foi o maior representante no seu tempo da necessidade de que os santistas lutassem pela sua liberdade política, porque enquanto caçado não pôde se manifestar, mas depois que conseguiu no final da década de 70 os seus direitos políticos de volta, ele acabou se tornando um líder considerado pelas próprias pessoas, pela sociedade, por contemporâneos políticos, e ele acabou então tomando à frente esse movimento de retomada do direito ao voto popular para prefeito. Ele, infelizmente, não viveu para ver isso. A chamada autonomia política de Santos viria apenas por um decreto do governo de 83, e ele morreu 9 meses antes, em novembro de 82, e as eleições ocorreriam somente em 1984. Mas essa inspiração que ele deixou de um político popular, honesto, correto, justo, e que tinha preocupações sociais que não eram tão comuns a outros políticos de todos os tempos, tudo isso faz com que Esmeraldo Tarquínio mereça ser lembrado como essa expressão política e pessoal também tão relevante para a história de Santos. A câmera está mostrando a capa do livro aí, né, que você tem nas mãos, né? Então é isso. Tarquínio, Começar de Novo. Eu queria só nesse minutinho que falta, por que Começar de Novo? Eu sei que isso é uma referência à música do Ivan Lins, não é isso? Ivan Lins e Vitor Martins, né? O autor da letra, a letra do Vitor Vitor Martins, a letra da música do Ivan. Exatamente. Começar de Novo, ela há essa referência porque no final dos anos 70, Esmeraldo não dava mesada para os filhos. O dinheiro era meio curto, mas todo mês, para o filho mais velho, o Esmeraldo Tarquínio Neto, ele dava dinheiro para comprar um LP. E o Esmeraldinho, vamos chamá-lo assim, acho que ele não vai se incomodar, ele comprou um LP do Ivan Lins, isso em 79, um pouquinho depois que o Esmeraldo tinha recuperado os direitos políticos. E pela letra da música Começar de Novo, quando ouviu aquele LP tocando, o Esmeraldo imediatamente se identificou com os versos daquela canção e adotou o Começar de Novo como um lema para sua retomada de trajetória política que acabou não se concluindo. Mas foi um lema que ele considerou que deveria ser tomado porque, de fato, ele estava para começar de novo, com novos rumos, novos caminhos, novas ideias e a luta pela liberdade política. Muito bacana. Rafael, obrigado pela tua presença aqui, boa sorte com a história desse livro. Obrigado. E a gente volta semana que vem, não é isso, Cláudio? É isso aí. Rafael, muito obrigado. Obrigado, professor. De reencontrá-lo, Sim, não é? Com este sucesso nas mãos. Assim seja. Vamos lá. Pessoal, semana que vem estamos de volta com um programa especial que vai ser
sobre o Van Poser. Van Poser. Floração é uma exposição dele no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que segue até dezembro e que nos permitiu criar um programa especial para vocês, ok? O primeiro especial dessa temporada. Até mais.